E a gente começa hoje, então, a gente começou essa semana aí já a nossa conversa aqui, né, nossa sabatina de entrevistas. Começamos aí no dia 7, na segunda-feira, com o Heriberto Souza, né, o Betinho Souza, e com o Fábio da Ravel, que é o seu vice, né, concorrendo aí pelo Cidadania nessa coligação com o PP. E a gente também abriu espaço para os demais prefeituráveis, que em breve estarão por aqui, estão esperando aí passar as convenções, enfim, para chegarem até o nosso estúdio aqui para a gente bater esse papo, trocar essa ideia e tal. E também a gente abriu espaço aí para os nossos candidatos, nossos edis candidatos a vereadores. E hoje, para nossa satisfação, estamos recebendo aqui o Josias Vargas, ele que é lá das Navalhas Vargas, é empresário no ramo de navalhas aí, né? E a gente vai começar a conversar então com o Josias, saber um pouquinho mais aí dos seus anseios, de se colocar à disposição, porque hoje a gente vê, né, que como está difícil fazer política num país como o nosso. E eu sempre digo, né, tem gente que sempre vai no contrapé, dizendo que não gosta de política e que odeia política, mas eu quero deixar bem claro duas coisas. O primeiro, que no Brasil tudo passa pela política, e a política tem o dom de realizar o sonho das pessoas, que de repente tu mora num lugar aí que necessita realmente de muita coisa, e só a política pode realizar esse sonho, de transformar o teu bairro, a tua rua, enfim. E outra é que no Brasil, nenhum momento fica vazia, é cadeira de político. Sempre tem alguém ocupando. Pode não ser o que tu gosta, mas enfim, alguém vai estar lá. Josias, satisfação imensa receber aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Toninho. Minha saudação também ao Daniel, diretor aqui da rádio. E, é claro, a todos os ouvintes que estão acompanhando pelas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto na página da Rádio Web Estrela de Davi. Minha saudação, já estava com saudade de estar aqui, né? Devido à lei eleitoral, não pudemos mais estar aqui acompanhando as programações, mas hoje deu a nós esta oportunidade de aqui estarmos, e eu sou grato pelo convite. E estamos aí para falar um pouquinho, essa vez, não propriamente dito da palavra de Deus, mas da política, que também está inserida na palavra de Deus, né? Com certeza. Tu concorres pelo Partido Progressista. Isso, sou pré-candidato, né? Ainda não saiu a homologação das candidaturas, então somos pré-candidatos pelo PP. Na verdade, tem a convenção, tem todo aquele trâmite ali da convenção, e realmente vai valer quando tu tiver com o santinho na mão, fazendo a propaganda, que já tem a propaganda no rádio e na televisão, enfim, porque até lá tu pode passar normal na convenção, mas ainda tem um trâmite que depois de toda a documentação ali vai para o cartório eleitoral, para a justiça eleitoral, e ali ainda pode ter algo que impeça, né, Josias? Isso aí, o PP já fez a sua convenção no dia 3, né? Então a primeira etapa já concluímos com sucesso, que foi passar pela convenção, e agora aguardando essa parte mais burocrática, que é documentação, e também a lei eleitoral, né, que não permite agora você ser tratado como um candidato, mas sim pré-candidato. Bom, pré-candidato Josias Vargas, casado? Pré-candidato Josias Vargas, casado com Patrícia de Souza Oliveira, pai do Misael Cauã Vargas e o Samuel de Oliveira Vargas. Bênção. Gaúcho de... Na verdade, é bem interessante, bom essa tua pergunta aí, porque já na minha apresentação eu já detecto aqui um grande problema que os municípios enfrentam quando não se tem uma saúde valorizada no seu município. Eu sou natural de Barracão, Paraná, apesar de nunca ter morado no Barracão, Paraná. Eu sou nascido no Barracão, mas me criei, sempre morei em Dionísio Cerqueira, no oeste aqui de Santa Catarina. Mas a situação do hospital em Dionísio na época era precária, então meus pais preferiram fazer o nascimento meu e do meu irmão mais velho no hospital de Barracão, Paraná. Então sou paranaense de documento, mas na realidade eu sou de Santa Catarina, sou de Dionísio Cerqueira. Fui para o Rio Grande do Sul com 12 anos. Sabe que Barracão, né? Barracão é um corredor muito importante para o celeiro, né? Porque escoa toda aquela produção que vem ali de Foz do Iguaçu, de Cascavel, de Céu Azul, passa pelo Barracão, né? Tem uma ligação forte, né? É aquela região da fronteira ali com a Argentina, né? Então é um local que é, como tu falou aí, ele é um cruzador de muita gente mesmo. Verdade. Josias, eu até ia fazer uma pergunta pro candidato Betinho e pro Fábio, e acabei
aquele dia foi tão importante a nossa conversa, assim, a gente conversou bastante de assuntos importantes. Eu quero te fazer agora, e fica à vontade, se tu achar que não deve responder, não tem problema nenhum. Eu te pergunto o porquê hoje do Fábio. Se tu for analisar na questão assim, o Fábio foi uma pessoa, fez quase o dobro de voto do Betinho. Se tu for ver hoje o PP é um partido em relação ao Cidadania bem maior, pelo menos aqui em São João, e se tu for ver assim, número de senadores, deputados, enfim, no estado de Santa Catarina o PP hoje é equivalente ao Cidadania. E o porquê dessa inversão da chapa, de ser o Betinho e não o Fábio na cabeça? Bom, Toninho, aí na verdade você me coloca na sinuca de bico, né? Mas eu vejo que são duas pessoas ambos com competência, com uma identificação muito grande, tanto entre eles quanto das pessoas ligadas ao partido, tem uma identificação muito grande, tanto o pessoal do Cidadania com o PP e o PP com o pessoal do Cidadania. Então, eu acho que a política, quando ela é bem pensada, ela pensa sempre em somar. Quando você senta e deixa a vaidade de lado e pensa no melhor para uma cidade, você pensa sempre na soma e nunca no ego pessoal. Então, no meu ver, ali pesou mais esse detalhe da soma. Dividir força não leva a lugar nenhum. Verdade. Então, como ambos têm uma ideia parecida, mostraram isso dentro da Câmara de Vereadores ao longo de 4 anos, então a união. Aí vem a tua pergunta, que eu não vou fugir dela, não estou dando um nó para fugir dela. Por que não? A tua pergunta é por que não? Então o PP na cabeça e o Betinho de vice. Aí já é um assunto mais interno da diretoria do partido, se reuniram e com certeza procuraram o melhor. E aí, na avaliação deles, como diretoria, concluíram que seria este o momento de ir o Betinho na cabeça e o Fábio como vice, e foi aceito por todos tranquilamente, porque, como eu te falei, as ideias se identificam. Então não tem por que também haver uma desunião agora por vaidade pessoal, né? Tá certo. Quanto tempo tu moras em São João Batista? Eu estou há 8 anos aqui na cidade de São João Batista. Maravilha. E o que te motivou a colocar o teu nome à disposição assim para concorrer? Porque nesse momento, uma que eu acho que assim, eu entendo que a pessoa para concorrer ele tem que gostar e entender um pouco da política, não totalmente, mas entender um pouco, o básico pelo menos. E hoje está tão difícil de se achar pessoas que estejam à disposição, né? Mas o que te motivou assim a pleitear por uma vaga à Câmara de Vereadores de São João Batista? Bom, Toninho, a política eu costumo dizer que é algo que está no sangue. Você tenta muitas vezes fugir dela e quando você vê você está envolvido, porque você acabou de falar que tudo que acontece na nossa volta gira em torno da política. Se você olhar, uma das definições da palavra política é a arte ou a ciência de governar. Então, quando você começa a governar uma casa, você já está fazendo política. Quando você assume a responsabilidade de governar um grupo de pessoas ou liderar, você está fazendo política. Então eu sempre gostei, sempre, desde a minha infância. Me lembro que em 80 e alguma coisa, houve uma enchente muito grande aqui no estado de Santa Catarina, eu morava no oeste ainda, e na época, eu não sei te precisar as datas, mas eu me lembro assim, aquela lembrança de infância, de criança. Eu me lembro que na época o governador do estado aqui era o Espiridião Amin, e me chamou muita atenção porque na roda de conversas dos mais velhos, na empresa que meu pai trabalhava, a gente costumava ir lá também, e eu me lembro que houve muito elogio a algumas atitudes tomadas pelo governador, ajudando as pessoas que foram vítimas daquela enchente. E aí eu me lembro que dentre aquelas conversas eles falaram o quanto era importante ter um governante que se preocupasse com as pessoas, com os mais pobres. E aquilo marcou. Eu fiquei imaginando então o papel de um governante, o papel daquele que se preocupa com os necessitados, com os pobres. E a gente foi crescendo e a paixão pela política foi aflorando. Quando fomos para Sapiranga, eu tinha 12 anos de idade. O que nos levou a Sapiranga foi as oportunidades de emprego na cidade. Sapiranga é uma cidade, basicamente a sua economia gira em torno do calçado também.
E eu lembro que na época meu pai trabalhava em olaria, meu irmão já estava nos 13 anos para 14 e já estavam conseguindo uma vaga para ele trabalhar também em olaria. E na época era tudo braçal, não tinha essas máquinas. Aí um tio meu falou: ei, a cidade de Sapiranga ela dá mais oportunidade. Teus filhos, um adolescente, o outro pré-adolescente, eles chegam lá logo e começam a trabalhar. E meu pai gostou da ideia. A gente foi morar para Sapiranga e eu vi dentro de Sapiranga algo que me chamou a atenção. Sapiranga era uma cidade abandonada praticamente. A preocupação era trabalho, mas a organização da cidade era precária. E de repente, com o passar do tempo, surge um prefeito chamado Renato, também do PP, que entrou na cidade e revolucionou a cidade. A cidade de Sapiranga hoje, se você olhar, ela tem uma história antes, do tempo dos trilhos e o pós-Renato. Então, isso me fez eu me infiltrar de vez nessa ideia da política, de gostar da política, de ver que uma pessoa que realmente quer fazer alguma coisa, ela pode mudar, como você disse antes, ela pode mudar a história de uma família, de uma cidade, fazendo uma boa política. Então isso despertou em mim a vontade de me envolver sempre. E aí, com o passar do tempo, né, a gente foi assumindo, dentro da igreja que a gente participa, a gente foi assumindo algum trabalho de liderança, e aí não consegue mais abafar esse espírito político. Quando eu chego em São João, eu pensei, agora eu não vou mais me envolver com política, só no trabalho, na fábrica. Mas aí a gente começou um trabalho social também. Para quem não sabe, eu faço parte da diretoria da Chácara Fonte de Esperança. Então a gente encontrou inúmeras dificuldades, Toninho, de manter um trabalho social que não tem apoio de ninguém, não tem apoio da iniciativa privada, da pública, é só no amor. Então aí você começa a repensar de novo, será que eu não tenho que me envolver dentro da política para tentar fazer alguma coisa, para lutar, para, sabe, ver o que você pode fazer além daquilo que você já está fazendo. Então uma das motivações maiores foi essa, de ver a necessidade e saber que um governante, quando ele dá atenção, ele pode mudar a história de uma cidade, de um local, de uma família, basta querer. Verdade. Com essa pandemia toda aí, acabou afastando as idas do povo até a Casa Legislativa. E eu te pergunto, antes da pandemia, tu acompanhava ao vivo, ia lá na Câmara ver as sessões, ou mais pela imprensa mesmo? Sempre que podia eu estava lá, não ia toda a segunda, por causa dos compromissos também na igreja, né? Eu participava até então, que estava aberto os departamentos, eu participava do círculo de oração masculino aqui no Templo Sede, que também é na segunda-feira. Então ficava um pouco difícil. Quando dava para dar uma escapada, a gente estava acompanhando lá ao vivo, sim. Chego até o parlamento para ver como é que estava andando a casa do povo. É verdade. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que teria que ser feita para o Tiririca quando ele concorreu a primeira vez. Mas como está aqui no meu relatório aqui, eu vou te perguntar. Você tem noção ou você sabe o que faz um vereador? Bom, eu acho interessante essa pergunta, Toninho. Eu acho que ela é muito pertinente. Eu até brinquei antes aqui, porque o Tiririca perguntava para ele, sabe o que um deputado faz? Ele dizia, não, mas me elejo que depois que chegar lá eu conto como é que é. Eu te conto. Né? Não, mas a função do vereador, ela se resume naquela parte teórica que se olha e abre o dicionário e vai dizer que a função do vereador, ou o estatuto, vai dizer que a função do vereador é legislar, é fiscalizar, né? É o básico de um vereador, fiscalizar e legislar. Mas eu tenho um pensamento sobre a política que vai um pouco além disso, Toninho. Até porque eu gosto de me embasar a minha vida, as minhas decisões, aquilo que eu penso, em algo que é pautado na palavra, na Bíblia. E se você olhar, a Bíblia ela te instrui a você ter uma vida de sucesso em todas as áreas da tua vida. E a Bíblia tem uma passagem dela que diz que o servo que faz somente aquilo que é mandado, ele não passa de um servo inútil, porque ele está fazendo apenas aquilo que é sua obrigação. Então ele tem que sempre ter algo a mais a fazer e a oferecer. E o vereador, legislar e fiscalizar. Aí a gente vai dar uma olhada então como estão as leis no Brasil.
O Brasil, uma pesquisa rápida, você vai ver que o Brasil hoje, ele é até chamado por uma revista o país das 181 mil leis. São mais de 181 mil leis no Brasil. Será que o brasileiro obedece essas leis? 52º lugar, diz uma revista, uma reportagem, uma pesquisa feita, diz que nós somos o 52º país que mais cumpre leis. Então, dentro da função de legislar, que é fazer leis, se cria quando não há, é minha função fazer lei, então eu tenho que fazer lei. Aí a gente vê, como aqui, infelizmente, no nosso estado, fazer uma lei proibindo o cachorro de latir. Eu acho assim, ó, que aquilo ali, agora com todo respeito, né, porque cada um é livre, faz o que quer, mas tu ir por um parlamento como é o de Penha, que é uma cidade organizada, e Penha tem o famoso Beto Carreiro, para quem não sabe, um vereador criar um projeto para proibir um cachorro de latir. Eu já, na hora, quando eu li aquela notícia, eu disse para minha esposa, eu não posso morar nessa cidade, porque minha cachorrinha, eu não posso proibir ela de latir, eu não sei quando é que ela vai latir. Eu acho que isso aí eu acredito que ele fez para se promover, para se destacar o nome dele, né? Porque um projeto sem cabimento, né? Pelo menos eu acho totalmente sem cabimento, né? E mais sem cabimento quem votou favorável. Favorável, né? Verdade. Que também, aí o argumento deles é que passou despercebido. Então, o primeiro passo, leis, seria uma das funções do vereador, fazer leis. Ele vai fazer leis quando tem que inaugurar algo, tem que pôr um nome numa ponte, pôr um nome numa rua e ainda dá polêmica, né? Então, fiscalizar, essa sim, a principal, fiscalizar. Por quê? Porque quando o cidadão da sua cidade elege ele como seu representante, ele vai acreditar que ele está lá para acompanhar os gastos públicos, a aplicação do dinheiro que é público, que é de todos, então ele tem que ser aplicado para o bem comum. Por isso se faz política e não politicagem. Politicagem quando você beneficia o indivíduo ou um grupo específico, um grupo separado. Agora, quando se faz política, aí o vereador tem que acompanhar isso e fiscalizar para que tudo aquilo que for feito pelo Poder Executivo, ele tem que vir em benefício da comunidade no geral. Então, a função principal dele seria fiscalizar, só que aí vem o algo a mais. Aí eu entendo que o vereador ele tem que acompanhar a comunidade. Se a comunidade elegeu ele para ser um representante, ele tem que estar à disposição da comunidade, visitando, não só visitar quando vai pedir um voto, mas ele tem que fazer um acompanhamento nos bairros, saber deles quais são as suas necessidades e o que é prioridade, porque necessidade vai ter várias, sempre. Por mais obras, por mais cuidado que um prefeito ou um governador tenha da cidade ou do município, sempre vai ter coisa para fazer. Só que aí o morador do bairro é o que vai ter mais precisão para dizer, ei, nós precisamos isso e isso, e a prioridade é essa. Então, no meu ponto de vista, o vereador ele tem a função também de ter esse elo com a comunidade para poder ver o que ele pode fazer junto ao Poder Executivo para que seja sanada as dificuldades, os problemas da comunidade. Todo o candidato, pré-candidato, enfim, ele sempre mira algo para ele batalhar, enfim, durante a campanha e pós-campanha, caso seja eleito. Tu já tem assim uma área que tu escolheu, vou atuar, vou trabalhar mais em cima de tal coisa, já tem assim em mente, caso seja eleito? Tem. A gente pensa, primeiramente, que o seu dever maior é fiscalizar, né? Não pode esquecer disso. Fiscalizar, acompanhar, trazer uma prestação de conta para a comunidade, passar essa confiança para a comunidade de que aquilo que o executivo está fazendo está certo. Porque a comunidade não vai sair do seu trabalho para ir lá fazer pedido de esclarecimento, então o vereador tem que fazer isso. E aí esclarecer para a comunidade. Só que ele vai ter tempo de fazer mais coisa. Ele vai poder lutar por mais coisas. E eu olho hoje, Toninho, uma coisa que eu sofro como um pai, é quanto ao ensino infantil. Eu vejo uma debilidade, uma dificuldade muito grande no nosso município dentro do ensino infantil, dentro das creches, para ser mais claro para aqueles que estão nos acompanhando, creches. Porque hoje não se fala mais creche, né? Mas escolas infantil,
E aí entra um direito de todo cidadão que é nascido no Brasil, que é o direito gratuito, o acesso gratuito à educação. Então, se a educação infantil é um direito de todos, por isso que eles entram na justiça, quando não se tem vaga numa creche, entra na justiça e ganha a causa, porque é um direito, está na Constituição. Por mais que o município alegue que não tem, não tem, mas quando vem uma ordem judicial é obrigado a dar um jeito, porque é um direito de todo cidadão. O município é obrigado a comprar vagas em creches particulares, né? Quando chega esse caso assim, de ir para a justiça, enfim, e eu vejo que aqui em São João, a atual administração ela tem um trabalho assim, importante, porque ela direcionou para trabalhar em outras áreas e deixou, digamos assim, não deixou de lado, mas deu um tempo assim para creches, para escola, enfim, para outros setores e priorizou outros. E eu sempre digo, né, e penso que uma cidade como a nossa, que é uma cidade industriária, que tem muitas mães, muitos pais que trabalham, né, é uma cidade que ela deveria vir acompanhando a evolução que está creche, porque lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Carlos Barbosa, e para quem não sabe, é na Serra, e é a matriz da Tramontina, né, a matriz mundial da Tramontina, da cooperativa de laticínio Santa Clara, das brocas Erven, enfim, e lá a gente sempre acompanhou assim. A prefeitura sempre tinha uma demanda de sobra, né? Tem 300 crianças, já faziam vagas para 500, para ter sempre demandas sobrando e vagas sobrando. E aqui na região, Josias, eu vejo semelhante Tijucas, impressionante. Tijucas está sempre assim, não está um pouquinho na frente, está em 300 vagas, tem 300. Eles são praticamente assim zerados nesse problema, né? E trabalham muito forte. O prefeito lá, o professor Eloy, ele se preocupou muito nesse sentido aí nesses últimos anos. Mas São João, provavelmente agora os próximos que entraram, porque a gente tem visto praticamente quase todos batendo nessa tecla, né? Educação, creche, enfim. Que bom, né, Tony? Que bom. Até porque eu vejo que é uma coisa uma dificuldade dentro do município que afeta muita gente. O município de São João abriu mão de ser referência no Covid para cuidar da maternidade. Então, quer dizer, está sempre nascendo crianças. E aí eu te pergunto, uma família de baixa renda, uma família que a mãe e o pai precisam trabalhar. Quando a criança nasce, já vai lá e já faz a inscrição para uma vaga na creche. Só que deu os 4 meses, a mãe precisa voltar ao trabalho. E a creche não chamou ainda. E aí o que vai acontecer? A mãe vai ter que ou pedir as contas na empresa, pedir um acordo, ser demitida, enfim, sair do seu trabalho, ou então dividir o salário que ela ganha com alguém para cuidar. E aí muitas vezes entra a situação de começar a passar necessidade, porque se ganhando o salário integral já não era fácil, imagina agora tendo que dividir o salário com uma pessoa para cuidar. A próxima pergunta aqui praticamente tu já respondeu, mas eu vou só formalizar ela aqui. Você realiza ou já realizou algum trabalho social no município? Tu comentou anteriormente ali que a tua vida política aqui em São João começou nesse trabalho social que tu realiza aí no grupo... Na Casa de Apoio. Na verdade é um trabalho que a gente iniciou ele até de uma forma bem interessante. Havia um projeto dentro do coração do Elvis e um chamado divino, né? Deus... Porque eu digo que tem que ter um chamado divino para a pessoa dar amparo àquele que a sociedade, que a família já desamparou. Então o Elvis compartilhou comigo, disse: Josias, eu sozinho não consigo. Eu falei: eu não posso te ajudar muito não, mas dentro daquilo que eu puder, vamos junto. E aí a gente saiu, deu uma organizada no local lá e saiu para ver as necessidades. E é impressionante, Toninho, quanta gente que passa por esse problema chamado droga, álcool, e que depois dele vão para a rua e muitos vão roubar, muitos saem mendigar, perdem a dignidade, deixam de sonhar. Você começa a conversar com eles, pessoas que tinham lá atrás tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, mas infelizmente entraram na droga, no álcool, tantas outras coisas, e se perderam, e estão em busca de alguém que dê uma oportunidade. E tu sabe que isso aí, a gente aqui não julga ninguém, a gente está como cristão para amparar os irmãos.
Mas tu vê que pai de famílias entraram nesse rol aí de se perder no mundo da droga, né? E eu vou te dizer assim, ó, Sapiranga é um dos lugares que tem muitas clínicas, muitas escolas, muitas fazendas, retiros de tratamento, né? É imensa a quantidade que tem lá, porque várias prefeituras da região ocupam aquilo ali. Daí eu te digo o seguinte, impressionante, né? A despesa que o município tem com um tipo de tratamento desse aí quando o CRAS encampa, quando a assistência social encampa, né, Josias? E aí, aí vem o detalhe da boa política. E aí, quando um grupo voluntário se coloca à disposição, muitas vezes você não recebe apoio de ninguém. Já aconteceu de receber pessoas lá, doente, pessoa precisando não só de um cuidado, de um tratamento, de um apoio para largar dos vícios, da droga, enfim, mas também de um médico para cuidar da sua saúde. E ser deixado e ninguém se importa. Então, esse trabalho aí, a gente acompanhando tudo aquilo que ele pode ser bom para a comunidade, para a cidade, e as dificuldades que a gente se encontra para fazer esse trabalho, essas coisas aí chamam a atenção da gente, que se houver um interesse das autoridades, é mais fácil de tu resolver esse problema. Verdade. Aqui, bom, eu estou seguindo aqui o que vem aqui, o que está na hora das perguntas aqui, né? Eu tenho aqui a 6ª pergunta, que é a seguinte: como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? Mas antes de tu responder, José, até eu vou comentar o seguinte, que no governo Bolsonaro até a gente não tem visto tanto a parte da parte ali de Senado, Congresso, enfim, só o que já estava instaurado em inquéritos, enfim e tal, né? Então, nesse momento, mas eu quero só assim refletir aqui contigo, que no governo Lula, né, o Lula ele foi uma das pessoas que ele criou 40 ministérios no governo dele, ele foi corrompendo todos os partidos, praticamente quase que todos estavam dentro do governo dele, então ele se englobou tudo. Mas eu vejo assim, te pergunto, como é que o PP se posiciona hoje diante disso? É assim, ó, Toninho, o governo Lula ele foi tão estratégico que ele enganou muita gente. Ele nasceu como sendo o Partido dos Trabalhadores para defender a causa do trabalhador. E o trabalhador ele foi usado para que ele pudesse enriquecer, para que ele pudesse fazer todas as manobras que ele fez. Porque quem é que vai se levantar contra algo que vai beneficiar o trabalhador? Ninguém é tolo de querer ir contra algo que vai beneficiar o trabalhador. Então, num primeiro momento ele vinha com a imagem de que seria bom para o trabalhador, e por trás tinha todo já um plano de fundo já preparado para a corrupção, e envolveu praticamente todo o cenário político do Brasil, né? Poucos que escaparam. Bolsonaro era do PP, lutou contra. Hoje o Bolsonaro está conseguindo estancar um pouco disso tudo, só que como já estava formado todo o grupo, esse grupo hoje luta de todas as formas para derrubar o Bolsonaro. Porque um exemplo claro, e me perdoe muito aqui quem tem um problema de câncer, né? O câncer tem que fazer muitas quimioterapias, muitas rádio, e batalhar em cima para matar o câncer, né? E no governo a política estava tão enraizada, tão forte, que mesmo assim combatendo de todas as forças ainda tem problemas graves, né? Que envolvem em todas as esferas. Mas aí, Toninho, deixa eu só completar aqui. Eu vejo o seguinte: nós brasileiros acreditamos, e a prova foi o percentual avassalador nas urnas, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, nós acreditamos numa mudança e no fim dessa corrupção. Só que, infelizmente, a primeira opção que se veio forte e dando essa esperança para nós, ela começou lá em cima. E você sabe que tudo tem que começar aqui embaixo. Toda essa dificuldade do Bolsonaro lá em cima é porque não houve uma formação de uma base que pensasse como ele, de pessoas que não tivessem preocupado com se corromper. Você pode ver que até aqueles que se aliaram a ele, grande parte traiu ele, porque não se aguentou. A ideia era boa, mas quando eles... E vou te dizer assim, vou pegar o gancho agora, e me perdoem todos os filiados aqui em São João Batista do PSL, né, mas eu quero fazer um relato a nível de Brasil, dos 5.700 municípios. Vamos ser bem sinceros em falar isso,
Porque quando a onda Bolsonaro ali estava a 1000 e todo mundo migrou de PP, de PMDB, de tudo que foi lado para se juntar ao Bolsonaro. E aí ficou aquela briga, né, do PSL para cá, PSL para lá e tal, e ali acabou vindo muito joio se juntar naquela turma ali, que já eram cartas marcadas em outros partidos que abandonaram e vieram ali para se somar naquele momento, né? E o Bolsonaro viu isso e acabou, basta que hoje está até sem partido, né? Exatamente. É para te ver como os oportunistas, eles sempre eles vão pensando, não, a gente vai lá e depois a gente dobra de novo. E aí toda essa briga lá em cima tá porque eles não estão conseguindo dobrar. Eles pensaram, não, a gente vai lá e vai mostrar que a política não é bem assim e a gente traz ele para o nosso lado. E agora está toda essa dificuldade. Por isso que eu vejo a necessidade, Toninho, das pessoas se conscientizar agora, que agora você vai começar pelo dever de casa, pelo município, pelos vereadores, o prefeito, que é a base. Agora é hora de já colocar pessoas com a linha de pensamento semelhante, que defendam os princípios, que lute contra a corrupção, pessoas que não precisem daquilo do roubo, para ser bem claro, para fazer o seu pé de meia. Então a hora é abrir o olho agora, porque senão daqui 2 anos tem de novo eleição, e aí geralmente aqueles que estão no poder, eles conseguem influenciar mais gente e vão se mantendo. Todo o potencial e todo esse eixo político de Brasília, de Florianópolis, enfim, do governo central, das capitais, enfim, governo estadual, ele começa no município. O município é a base de tudo isso. Te perguntando agora, Josias, sabemos que houve avanço na atual administração, mas na sua opinião, quais os serviços públicos que poderiam ser melhorados e de que forma você faria para melhorá-los? Primeiro, então, eu já citei sobre a situação das creches, né? As creches, eu acho que ela poderia ser melhorada, sim. E aí você me pergunta, então, o que poderia ser feito? Eu acho que aí é a hora de você sentar com a comunidade, sentar com os vereadores, sentar e esquecer os seus partidos e entender que eles estão ali para ajudar, para somar, porque ninguém é dono de uma verdade absoluta, ninguém sabe tudo, ninguém tem esse poder de pensar em tudo. Não vai ser o prefeito A ou B que vai chegar com um passe de mágica e vai ter a solução para todos os problemas. Ele precisa sentar e ouvir também. E aí eu acho que entra o papel também do vereador de entrar com sugestões. E primeiro, é claro, a primeira coisa é construir creches. Isso é o básico, né? Construir creche. Ah, mas não tem como, não tem recurso, não tem jeito. Então vamos achar uma forma de não fazer a mãe, o pai de família arcar com as consequências sozinha. Porque hoje a prefeitura simplesmente diz, não tem vaga, vai para a lista. Até agora saiu um projeto de lei da transparência ali para mostrar em que lugar está na fila. Só que saber que lugar eu estou na fila não resolve o meu problema. Ele pode me dar uma esperança maior ou um desânimo maior, mas não é a solução para o problema. Então a prefeitura ela tem que, no meu ponto de vista, criar um programa, algo que possa beneficiar aquela mãe que tem o seu filho já inscrito na Secretaria da Educação, mas que a prefeitura não está conseguindo cumprir com o seu papel, com a sua obrigação, que é fornecer a vaga para aquela criança estar na creche. Muito bem. Caso você seja eleito, com certeza vai trabalhar em prol de muitos setores aqui no município, e eu te pergunto, você vai procurar um dos 16 deputados federais que nós temos do nosso estado, e principalmente a sua deputada Ângela Mink, que hoje é do Progressistas, em busca de emendas parlamentares, enfim? Aí você puxou já um tema bem, para São João Batista, de certa forma polêmico, né? Emendas parlamentares. É claro que quando você coloca o seu nome à disposição, quando você vai, hoje como pré-candidato, mas possivelmente aí nos próximos dias saindo um registro, aparecendo como um candidato, você já tem que estar pensando
nessa possibilidade que você sai para ganhar. Então já tem que começar um pensamento assim, o que eu vou fazer? E aí entra aquele detalhe que eu te falei lá no começo, que eu penso que todo vereador ele tem que dar o seu algo a mais. E dentro do algo a mais, e vamos agora ao assunto que você puxou aí, emendas parlamentares. Há aqueles que são contra, há aqueles que são favoráveis, há aqueles que focam o seu trabalho somente em emendas parlamentares. E aí, já te respondo, se você quiser me perguntar se sou contra ou a favor. Dessa forma, sou contra. O vereador eleito focar o seu trabalho em emendas parlamentares. Não é obrigação do vereador trazer recurso para o município. O prefeito ele vai executar as obras, enfim, cuidar das demandas do município com a arrecadação do município. O vereador vai fiscalizar e não é obrigado, não é uma sua obrigação correr atrás. Aqueles que conseguem, parabéns, mas aí a forma que conseguiu, para onde vai? Aí no meu ponto de vista, o meu posicionamento, Toninho, quanto às emendas, o vereador trazer um recurso de 400 mil para o município para a área da saúde, e vim fazer todo aquele auê, eu trouxe para a saúde 400 mil por intermédio do deputado A ou B, mas a comunidade viu aonde foi gastado, aplicado esses valores, só jogou na pasta da saúde. Dessa forma, no meu ponto de vista, é errado, porque aí você beneficia aquele que quer fazer as coisas escondido. Ele vem e joga numa pasta, foi para a saúde, foi para a infraestrutura, mas o que foi comprado? Vamos para a agricultura, jogou na pasta da agricultura, mas comprou uma máquina nova. Beneficiou quem? Quantas pessoas foram beneficiadas com essa emenda que chegou? Qual o destino dela? Quando ela vem com um destino, eu acho que ela é válida. E aí eu uso o exemplo dos 100 mil reais que veio através do vereador Fábio da Ravel, destinando à PAI. Coisa linda. A comunidade está vendo, veio do deputado, não vejo problema nenhum em você dizer, veio, esse é um trabalho que o deputado Altair fez e beneficiou São João Batista. Eu não vejo problema nisso. O problema é você dizer que o deputado A beneficiou a cidade, mas não vai mostrar o que foi feito com aquilo. Pensando nisso, e aí eu concluo a resposta para a sua pergunta, foi pensando nisso que eu me aproximei, conversei, expliquei a minha forma, a minha visão de política para a equipe do deputado João Amin. E aí o deputado João Amin olhou e disse, não, a tua ideia é ótima. Se você for um vereador, as portas do gabinete aqui estão abertas. Tudo que a gente puder fazer pela tua cidade, faremos com o maior prazer. Porque aí é uma coisa transparente. Você não vai jogar para lá e não sei onde é que vão investir. Se tem um projeto, daí vamos falar da creche então, estamos falando de creche, tem o projeto da construção de uma creche no bairro. O município não tem recurso. Aí o vereador então se une e vamos atrás do deputado que consiga direcionar essa emenda para o município e para isso, para executar uma obra que vai beneficiar a comunidade. Aí eu acho válido. Deixa eu te perguntar, Josias, já foi empenhada essa emenda parlamentar do Fábio para a PAI? Já foi? Já está? Já antes, o Fábio só anunciou quando ela entrou nos cofres da PAI, né? Esse foi uma posição do Fábio, quando ele solicitou essa emenda e o deputado se comprometeu a buscar, ele disse, beleza, eu tenho a tua palavra, mas eu só vou trazer a público o dia que entrar na conta da PAI. Tranquilo. Não, até te perguntei isso. E jamais duvidei de qualquer coisa, porque um dia eu estava numa das últimas sessões da Câmara ali, antes de parar com essa pandemia toda aí, e a vereadora Rúbia contestou, disse que o Fábio não tinha trazido nenhuma emenda para São João Batista. Mas agora estou sabendo que então veio essa emenda, né, de 100 mil para a PAI. 100 mil reais, o deputado Altair trouxe a pedido do vereador Fábio, destinado à PAI, que já está, não sei se já concluiu as obras, mas eu vi já postagem deles já fazendo as reformas que eles estavam esperando essa verba. Fizeram. Concluíram todo já a parte lá do telhado, trocaram todas as telhas, enfim, né, ficou muito, muito legal a reforma que a PAI fez, porque a PAI mesmo, né, aproveitou essa época agora que parou tudo, né, e já era que tinha que ter mexido naquele telhado lá, e aproveitaram e fizeram toda
toda a reforma que tinha que ser feita. Então foi muito válida mesmo essa emenda aí do vereador Fábio. São entidades, são trabalhos muito sérios e que beneficiam muita gente, né? Verdade. Porque na maioria dos pré-candidatos, na época da campanha, prometem tudo e após as eleições na Câmara são capazes de votar contra projetos que beneficiam a maioria da população. Aí eu vejo que é porque a maioria pensa em falar algo para conquistar voto. Só para isso. Não vem com um pensamento de trabalho. Vem com um pensamento, se estudam, fazem tanta coisa para pensar em aonde, qual área que vai mais impactar as pessoas. E aí promete e depois não tem compromisso, né, com aquilo que prometeu. Então, eu venho num pensamento de fazer um trabalho, se for de fato candidato depois, sem nenhuma promessa, demonstrando, claro, tenho que demonstrar aquilo que eu penso das necessidades do município e se colocando à disposição para depois lutar por algo, mas sem promessa, porque eu acho que primeiro, que o vereador não consegue executar nada. O vereador não consegue executar nada. O vereador ele pode correr atrás, ele pode dar sugestões, opiniões, ele vai votar, mas ele executar não, quem executa é o Poder Executivo. Então como é que ele vai sair prometendo algo que ele não tem poder para fazer? Quando alguém prometer, você já pode já concluir que ele já não sabe o papel dele. Exato. Caso você seja eleito, e a gente torce por isso, e entra chegou um projeto lá na Câmara por um colega seu, um projeto assim que venha favorecer a população, enfim, ou até mesmo um projeto polêmico, tu te posicionaria em que forma, dependendo da situação do projeto? Bom, sempre pensando na comunidade. Sempre pensando na comunidade. E graças a Deus que o PP ele dá essa liberdade de fazer valer o que cada vereador do seu partido pensa e não fazer voto conforme o partido exige que ele faça. O vereador tem a liberdade de pensar e expressar o seu pensamento, o seu voto, porque ele é um representante do povo. Ele precisa do partido, ele tem que honrar o partido, há uma ética que ele tem que também zelar pelo partido que ajudou ele, porque sem o partido ele também não chegaria lá. Mas quem votou nele não foi o partido, quem votou nele foi a comunidade. Então qualquer voto dele tem que estar pensando na comunidade. E eu não teria problema nenhum em vereador do outro lado trazer um projeto que fosse beneficiar a comunidade. Vamos então agora nessa linha do pensamento de sentado lá como um vereador. Chegou o projeto, é benéfico para a comunidade, não tem problema nenhum em votar favorável. E nós já temos prova de que o partido permite isso. O Fábio, durante esse período, como oposição, mas sempre votando coerente, sempre beneficiando a comunidade. Como diz o bom entendedor, né? Uma oposição inteligente. Exatamente. Josias, te desejo boa sorte. Hoje a coligação de vocês ficou então Cidadania e PP. O PP concorre com quantos candidatos hoje a vereador? 17, né? 17. E vai completo. E o Cidadania também. Também. Nessa nova forma de política, eu no meu modo de ver, ficou muito válido, né? Hoje em dia o partido concorrer com a sua própria legenda, porque antigamente tu concorria na coligação, né? E às vezes tu fazia uma boa votação, mas ajudava um outro lá que era do outro partido, né? Que estava ali junto, infiltrado, e às vezes aquele partido concorria somente com uma pessoa, e aquela pessoa, exatamente aquele se elegia, e aquela nominata que tu tinha no teu partido, alguém ficava de fora, né? Eu acho que nesse modelo novo ficou melhor, né? E eu acho que ela leva as pessoas a pensar um pouquinho mais, levar o partido a sério, Toninho. Porque as pessoas, hoje, a grande maioria das pessoas, se você perguntar o que o partido tem como bandeira, a ideologia do partido, você vai ver que tem pessoas que quando ele descobrir a ideologia do partido dele, ele não se identifica nem um pouquinho com ela. Mas estão lá por conveniência, porque, não, aqui vai ficar mais fácil. Tu vem aqui que nós vamos se unir lá e a chance de tu se eleger é maior. Então agora é igual para todo mundo, não tem a coligação na proporcional para vereador. Cada partido tem que fazer o seu coeficiente e se elege os mais votados. Em grande parte de municípios aí, muitos partidos sumiram, né? Porque não tiveram força
e aí acabaram migrando aí para outros partidos, né? E agora, nessa eleição, estou falando a nível de Brasil, né, em todos os municípios, muitos dos municípios vão terminar de desaparecer de vez agora. Porque até então poderia ainda coligar e passava pela legenda coligado com outro partido. Agora, se ele não tiver pessoas que puxe voto ou que dê legenda para alguns, eles vão acabar ficando sem nenhum representante na Câmara. E aí, quando vem um partido sem representatividade, ele desaparece, né? Verdade. Josias Vargas, te agradeço imensamente aí de ter atendido o convite aqui da direção da rádio, de estar aqui junto com a gente. Tu é o nosso primeiro entrevistado. Amanhã a gente já tem aqui o Paulo Teixeira, o Paulão, né? Que ele vai concorrer pelo Republicano, se nós pedir o espaço para amanhã, já está reservado. Te agradeço imensamente e te desejo boa sorte na caminhada, que tu tenha êxito, de o ano que vem a gente voltar a conversar já como tu, um edil representante do povo batistense. Muito obrigado, Toninho. Obrigado à direção da rádio que tem tomado essa iniciativa aí e nos deu a oportunidade de estarmos compartilhando um pouco sobre a ideia nossa em relação à política. E eu quero direcionar uma palavra agora à população de São João que não me conhece. Eu sou uma pessoa que sempre foquei no trabalho, Toninho. Com 12 anos de idade eu já trabalhava dentro de uma fábrica de calçado, carteira ainda não, na verdade 13 anos já carteira assinada. Iniciei com 12, mas aí os fiscal botaram nós a correr. Quando eu fiz 13 anos, a minha mãe foi a Porto Alegre, pegou uma autorização do juiz para mim fazer minha carteira de trabalho e já entrar com registro, né, carteira registrada numa fábrica. Por que eu digo isso? Porque há um entendimento de grande parte das pessoas que o político ele é vadio. O político é aquele que não quer trabalhar, vai lá para a prefeitura. Não quer, é um vadiozão, não gosta do serviço, então vai se envolver com a prefeitura. E é isso que nós precisamos quebrar, é colocar pessoas que realmente queiram trabalhar. Porque aí quando se fala em salário do vereador, cria aquela polêmica. Se o vereador não trabalha, ele não tem que ganhar nada, não é nem o salário mínimo. O salário mínimo, mas se ele não trabalha, ele não tem que ganhar nada. Então tem que trabalhar, a pessoa primeiro ela tem que trabalhar. Então, e graças a Deus eu já trago isso de família, ensinado desde criança, de que precisa trabalhar. Nosso prazer era quando chegava a idade para poder ir para a fábrica, então, e trazer, não sei se é do teu tempo, o envelope, aquele que botava o pagamento dentro do envelope. O nosso maior prazer era chegar em casa com o envelope fechadinho para ajudar em casa. As despesas da casa. Para poder dizer, pô, estou ajudando, 13 anos já estou ajudando em casa, estou trazendo pagamento. E eu estava olhando agora, há poucos dias atrás, a minha carteira de trabalho, 29 centavos a hora eu ganhava na minha primeira empresa. Então você vê, não lembro agora quanto era o salário mínimo, mas eu sei que era muito pouco que eu ganhava. Mas era tão prazeroso trazer para casa aquilo, Toninho, porque a gente se sentia útil dentro de casa, que estava ajudando. Então, precisamos colocar pessoas e hoje, que foquem no depois trabalho. Que tu falou tudo isso, né, só para a gente encerrar aqui, hoje a gente vê, né, que como mudou as coisas, né, hoje em dia hoje a criança, 13 anos, está trabalhando com conselho tutelar, vai lá, retira do trabalho, enfim, né, uma polêmica aí, então, somente acima dos 18 anos e toda essa polêmica que a gente não vai nem entrar agora no assunto, porque isso aí demora horas e horas a gente falando sobre isso, mas te agradeço imensamente ter participado da nossa entrevista aqui, desse bate-papo legal, descontraído, e sinta-se à vontade, quando quiser retornar aí, né, só combinar com a direção da rádio, aí temos à disposição. Obrigado, Toninho, obrigado pelo espaço, ao Daniel, diretor da rádio, obrigado aos amigos que estão acompanhando, aqueles que irão acompanhar depois também, e que Deus abençoe a cada um de nós e que a nossa cidade, que o nosso município tenha sabedoria de fazer uma escolha certa, uma escolha boa, que possa realmente fazer com que o nosso município avance, que as pessoas tenham amenizado um pouco os seus problemas, porque resolver todos ninguém vai conseguir, mas que possam ter a sabedoria de escolher a pessoa certa, que vai trazer um pouquinho de mais qualidade de vida para cada um de nós, para essa cidade tão boa que nos acolheu de uma forma tão especial aqui. Obrigado. Muito bem, tá aí então, né, nosso amigo
Josias Vargas, nosso pré-candidato a vereador pelo PP, pela coligação aí com o Cidadania, que esteve aqui hoje atendendo o nosso pedido aí, e a gente batendo essa conversa bacana aí da primeira entrevista hoje com a nominata de vereadores. Amanhã, então, é a vez aí do Paulão, né, do Paulo Teixeira. Vencer esta batalha, ligue nunca mais.